Bem-vindos a mais uma Terças Criminais. E antes de começar o caso de hoje, que é o caso da Emma Filipoff, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, comentasse, assistisse os outros vídeos que eu gravei. Gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. E sem mais demora, vamos pro caso. Emma era uma mulher canadense nascida em 6 de janeiro de 1986, na cidade de Perth, em Ontário. Então, em outubro de 2011, ela decide se mudar dessa cidade e então começar a viver em Victoria, em British Columbia, também no Canadá. Ela não tinha assim, nada planejado de início, não tinha certeza de onde ia morar, onde ia trabalhar, e a intenção era mesmo que ela fosse descobrir assim que chegasse lá. Lá em Victoria, a Emma morou um tempo na casa de uma amiga de infância e de uma parceira dessa amiga dela, ela ficou lá por alguns meses. Emma conseguiu um trabalho num café, ela trabalhava como barista, mas ela ficou pouco tempo nesse serviço. Após mais ou menos 3 meses morando em Victoria, a vida da Emma se tornou um pouco mais transitória. Ela saiu da casa dessa amiga, ela começou a morar no hotel 760, que é um hotel bem beira de estrada, bem barato. Ela também trabalhava nesse hotel, limpando quartos. Emma era descrita como uma mulher de espírito livre, criativa, aventureira, independente e muito corajosa para dormir sozinha na floresta, pois ela já havia feito isso. Emma era uma pessoa gentil que gostava de cuidar das pessoas e dos animais. Ela era aquele tipo de pessoa que prefere a natureza à vida da cidade e tinha aversão a mídias sociais, celulares e a gastar dinheiro. Em junho ou julho de 2012, Emma comprou uma van com a intenção de viver nela e viajar pela ilha. Os funcionários de uma instalação de armazenamento se lembram de Emma radiante de alegria no dia em que ela mudou seus pertences do armário para a van e ela esperava que, tendo aquele veículo, ela fosse ter mais independência. Mas com o tempo, essa compra esperançosa na verdade se tornou um fardo financeiro bem grande, já que ela gasta muito com a van. Também, até o seu desaparecimento, a van foi rebocada pelo menos 3 vezes. Então, de fevereiro a novembro de 2012, a Emma passou a dormir em um abrigo feminino chamado Sandy Merriman, que é um abrigo que existe até hoje, onde eles fornecem refeições, aconselhamentos, apoio para ajudar as pessoas a encontrarem uma moradia, trabalho e renda fixa. Nesse período de tempo, a Emma já estava com outro trabalho. Ela trabalhava no restaurante de frutos do mar Redfish Bluefish, onde ficou até 31 de outubro de 2012. Mas era esperado que ela voltasse depois do inverno, em fevereiro mais ou menos do outro ano, para começar a trabalhar novamente. Durante esse meio tempo que ela morou em Victoria, a Emma se comunicava pouco com a família. Ela mandava uns e-mails enigmáticos, meio poéticos, mais otimistas. E também ela ligava para a família só em feriados, assim. E a família não tinha ideia de que ela morava em um abrigo só para mulheres. Por volta dessa época, funcionários do abrigo começaram a perceber uns sinais de paranoia e depressão na Emma. Ela manteve suas cortinas fechadas e foi pega mudando os móveis de lugar, colocando eles no meio-fio e até do outro lado da rua, alegando que eles estavam fazendo barulhos e conversando com ela. Assim como ela havia feito em Ontário antes de se mudar para Victoria, Emma começou a vender, doar e até mesmo jogar fora seus pertences pessoais. Amigos disseram que no verão de 2012, na mesma época em que ela comprou a van, Emma queria um estilo de vida mais puro e saudável. Ela então parou de beber, cortou cigarro, café e açúcares, mas ocasionalmente ela fumava maconha. Emma também era vegana, mas amigos perceberam que no final do verão, lá por setembro, Emma estava comendo cada vez menos e bebendo muita água. Uma amiga disse que ela ficou muito magra e a descreveu como se Emma estivesse se tornando um monge. Emma parecia ter problemas para se adaptar às mudanças de estação e parecia muito insegura sobre para onde ir e o que fazer quando o inverno chegasse. Pouco antes de seu desaparecimento, Emma começou a se distanciar das pessoas, ficando com medo, retraída e paranoica. E é aí que a gente começa a saber o que aconteceu dias antes do desaparecimento de Emma. Terça-feira, dia 20 de novembro de 2012, Emma foi vista indo para o YMCA, uma sigla que em tradução livre significa Associação Cristã de Jovens, que também é uma espécie de abrigo, e ela foi lá para ser uma associada. Um vídeo de vigilância mostra Emma entrando e saindo do prédio por 4 vezes dentro de um período de 14 minutos.
Ela parece espiando pelas portas de vidro, como se estivesse esperando ou escondendo de alguém do lado de fora. Ela faz uma pausa por aproximadamente 1 minuto cada vez que entra e sai do prédio, até que ela sai por uma última vez e vira à direita. Algumas pessoas acreditam que a Emma estava segurando algo em suas mãos, como um celular ou um iPod, mas também há quem acredite que ela apenas estava muito inquieta. No dia seguinte, quarta-feira, dia 21 de novembro, a van de Emma é rebocada. Emma pede para que o motorista de caminhão de reboque a pegue no abrigo Sandy Merriman e dirija até o Souk, em British Columbia, para rebocar o seu Mazda MPV vermelho de volta à rua onde ficava o abrigo. Ela é otimista durante o caminho e fala sobre o plano de surpreender a sua família voltando para Perth, em Ontário. O motorista que estava com ela lembra de ver Emma olhando para a neve nas montanhas, dizendo que mal podia esperar para chegar em casa onde podia ver o sol e a neve. Na sexta-feira, dia 23 de novembro de 2012, Emma começa a fazer uma série de ligações para sua mãe. Por volta da meia-noite desse dia, Emma liga aos prantos para sua mãe, dizendo que quer voltar para casa. Então, como é muito raro a Emma pedir por ajuda, a mãe dela diz que sim, que vai providenciar as passagens o mais rápido possível para ela voltar para casa. E então a Emma diz com uma voz um pouco ansiosa: está reservando o voo? Então ela não fala o que está acontecendo para a mãe dela, mas ela garante para a mãe que está tudo bem. No dia seguinte, sábado, dia 24, Emma liga para a mãe pedindo que ela não fosse até Victoria, dizendo que ficaria por lá mesmo e que iria descobrir as coisas por si mesma. A mãe, então, meio relutante, acata o pedido da filha e cancela o voo. Mas, mais tarde, naquele dia, Emma liga de novo para a mãe e diz que quer voltar para casa, mas que está sobrecarregada e precisa que a mãe viaje para Victoria para ajudá-la a arrumar suas coisas. No domingo, dia 25, Emma liga de novo para a mãe, mas para dizer que mudou de ideia, mas dessa vez a voz dela soa mais calma e mais confiante, mas ainda assim um pouco triste. Sua mãe concorda em não ir, mas não desmarca o voo. Nesse mesmo dia, sua van é rebocada novamente por conta de um problema com o estacionamento, e então Emma não tem escolha se não ter que rebocar sua van para o estacionamento no Hotel Chateau Victoria. Já no dia 27 de novembro, a mãe de Emma já estava muito preocupada, e então ela decide ligar para um número que ela tem ali no seu chamadas, achando que Stacey Merriman é algum amigo da Emma que ela deve estar ficando. Então ela liga para esse número e conversa com um membro da equipe, e então ela fica chocada que a Emma na verdade não está morando em alguma casa com alguém dividindo apartamento, e sim num abrigo há muitos meses. No mesmo dia, a equipe de Chateau Victoria fez um aviso na van de Emma para rebocá-lo. Na parte da noite, Emma liga para sua mãe novamente em lágrimas, pedindo ajuda para voltar para casa. Shelley então imediatamente antecipa sua passagem para o dia seguinte. As informações a seguir são do dia do desaparecimento da Emma. Emma então liga de novo para sua mãe, imaginando a confusão e a agonia que ela deveria estar sentindo. Então ela ligou de novo, já deveria ser a sexta vez mais ou menos. Só que ela liga às 4 da manhã e fala para a mãe não ir até Victoria, pelo menos não naquele dia. A mãe dela então disse que ok, que não vai, só que ela foi assim mesmo, sem a Emma saber. Às 7 horas da manhã, Emma vai ao Chateau Victoria. Ela estava chateada por conta do aviso que havia deixado em sua van, mas ela pede à equipe mais um dia para mover a van e eles então concedem esse dia. Às 8h23, uma câmera de vigilância da loja 7-Eleven captura imagens de Emma comprando um cartão pré-pago no valor de $200. Ela usava uma jaqueta de inverno bege, calças camufladas, ela estava com várias bolsas pelo ombro, incluindo uma bolsa laranja. Ela fica na loja olhando nervosamente nela. Quando foi às 10 horas da manhã, Julian Ward vê Emma na Pandora Street, em frente ao Alex Gooden Hall. Ele desce do ônibus para falar com ela e estava bem na beira da calçada. Depois de observá-la, ele resolve falar com ela e perguntar se ela precisa de alguma ajuda, e ela lentamente com a cabeça responde que não, sem proferir nenhuma palavra. Ele a observa mais um pouco, então vai embora.
Outra pessoa esbarrou com a Emma também na Pandora Street, mas em outro lugar dessa rua. Seu cabelo estava escondido pela jaqueta. Ela fala para esse colega que não está se sentindo bem e que não podia falar o porquê. Ele pergunta se ela precisa de um abraço, mas ela se retira com o olhar horrorizado. Às 13 horas da tarde, outra testemunha relata também ter visto Emma, também nessa rua, andando com um olhar vago e seu cabelo parecia ter sido lavado, o que eu acho meio estranho, mas não tem como a gente saber, né? A Emma, ela estava andando com um comportamento estranho pelas ruas. Ela já estava em outra rua, chamada Douglas Street, e depois mais duas pessoas a viram e disseram que Emma estava andando para frente e para trás e que ela parecia muito confusa. Resolveram então ligar para a polícia e essa foi a primeira ligação feita para a polícia contando sobre seu comportamento. Então, às 5h54 da tarde, Emma foi vista de novo naquela loja 7-Eleven, só que dessa vez ela foi para comprar um celular. E ela estava com o mesmo comportamento de antes, ela ficava dentro da loja observando pela janela, como se estivesse espiando se não tinha ninguém ali observando ela, ou como se ela estivesse evitando mesmo alguém. Só que esse celular que a Emma comprou nunca foi ativado. Depois, às 6 horas da tarde, Emma vai até o abrigo St. Merriman. E testemunhas do abrigo relatam que Emma ficou muito ansiosa e chateada quando foi informada por um membro da equipe que sua mãe estava a caminho. Emma então sai pela porta da frente. O morador tenta então correr atrás dela, só que ele a perde de vista. E o estranho foi que um dia antes da mãe da Emma ir para Victoria, ela havia sim falado com alguém da equipe do abrigo, mas ela não havia contado para ninguém que estava a caminho de lá. Eu não sei se ela deixou subentendido alguma coisa. Com certeza devem ter dito para tentar ajudar a Emma, mas infelizmente as coisas só pioraram. Às 6h10 da tarde, um motorista de táxi pega a Emma perto do abrigo. Ela pede que ele a leve para o aeroporto, mas de repente ela muda de ideia. Mesmo ela tendo dinheiro em sua conta, ela diz ao motorista que não tem como pagar a tarifa de $60. E então pede para que ele deixe-a aonde havia pego antes. O motorista observa um comportamento estranho de Emma, que começa a ficar ansiosa e paranoica quando ouve o som do rádio do carro. Ela olha para ele e pergunta: por que há barulho saindo disso? Ela paga a passagem e sai rapidamente do táxi. Depois das 6h15, Dennis Quay, que era um conhecido e um colega da Emma, a vê desorientada na rua e pergunta se ela está precisando de ajuda, se está esperando por alguém, se ela está perseguida. Ela não fala então muita coisa para ele, ela pede que Dennis caminhe um pouco com ela, só que aí ela começa a ficar desconfortável por conta das perguntas que ele estava fazendo para ela, então ela começa a andar sozinha de novo. Próximo das 7 horas da noite, Dennis entra num restaurante próximo dali, então chama a polícia e fica esperando de lá. Os policiais chegam, ficam conversando com a Emma e então ele vai embora. Quando a polícia falou com Emma, ela estava descalça e segurando seus sapatos, perto do Hotel Imperatriz, na Rua do Governo. E dois policiais conversaram com ela por cerca de 45 minutos. De acordo com eles, ela não conversava. Ela apenas respondia com uma palavra ou acenava com a cabeça. Ela apenas revelou seu nome, pois os dois insistiram muito. Emma se recusou a colocar os sapatos e disse que só estava caminhando e que já encontraria com um amigo. Quando foi às 8 horas da noite, mais ou menos, os policiais decidiram que Emma não apresentava nenhum perigo ou risco para si ou para outras pessoas. Eles então a liberam e ela vai embora. Essa é a última vez que alguém vê Emma, conversa com ela assim, oficialmente. Depois disso, às 11 horas da noite, a mãe de Emma chega no abrigo. Ela então descobre que a filha não pediu pela sua cama naquela noite, então ela decide chamar a polícia imediatamente. A polícia chega no local e então Emma é considerada desaparecida. Após o desaparecimento de Emma, a polícia encontra a van dela no dia 29 de novembro, contendo todos os seus pertences, incluindo passaporte, laptop, diários, câmeras e livros da biblioteca que ela havia emprestado. No dia 2 de dezembro, uma testemunha relata um encontro estranho com Emma pelo porto da cidade depois de escurecer.
Emma teria dito a eles para se lembrarem do nome Emma Philippoff e pede que repitam o nome dela 3 vezes. Mas essa informação não é oficial. Em 5 de dezembro de 2012, o cartão pré-pago de Emma foi usado por um homem em uma estação rodoviária. Essa pessoa ela foi interrogada e passou pelo teste do polígrafo, e como ele passou em todos os testes, ele foi descartado como suspeito. Ele alegou que encontrou esse cartão no chão e esperou pelo menos uma semana para usá-lo. Depois disso, não houve mais nenhuma dica que levasse ao paradeiro de Emma. Então, só em maio de 2014, um homem foi filmado em uma câmera de vigilância de uma loja de roupas com um pôster de desaparecimento de Emma em mãos, e esse pôster estava completamente amassado. Ele alegou que Emma era sua namorada e que só queria ser deixada sozinha e que odiava sua família. Mesmo tendo imagens desse cara, até hoje ele nunca foi identificado. Após o desaparecimento de Emma, uma equipe de busca composta pela família, amigos e voluntários vasculhou a cidade de Victoria e as comunidades ao redor. Trilhas, parques e ilhas menores foram incluídas. Eventualmente, a área alvo se ampliou para incluir o Canadá inteiro e também os Estados Unidos. Uma equipe de mergulho procurou por evidências pelo porto de Victoria, mas nada foi encontrado. Um investigador particular também foi contratado. Médiums também tentaram ajudar. Cartazes estavam sendo espalhados. A internet também estava sendo mobilizada. E mesmo com a recompensa de $25 mil, não houve nenhum avistamento confirmado. Apenas 6 anos depois, em 2018, uma pessoa resolveu apresentar um testemunho. Era um homem que no dia 29 de novembro de 2012 estava saindo para um novo emprego, já meio atrasado, quando viu uma mulher correndo e vindo na beira da estrada. E isso era umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Essa pessoa parecia estar em perigo e ele então parou o carro e ela entrou. Ele viu que ela estava sem sapatos e estava molhada. Parecia que ela havia andado pela noite inteira. Até que quando ela entra no carro, ela fica calma e até um pouco contente. Ela então pergunta se ele pode levá-la até o e ela queria visitar uma amiga. Como ele estava atrasado e tinha outros compromissos, ele fala para Emma que pode deixá-la um pouco próximo de lá. Eles então seguiram o caminho por uns 5 minutos ou mais e ele a deixou no cruzamento de Craig Flower e Almirante, próximo a um posto de gasolina. Ele disse que no momento que ela saiu do carro, o comportamento dela começou a ficar errático de novo e começou a ficar andando para frente e para trás. Mas ele foi embora e não tinha noção do que ele estava levando naquele dia. A mãe de Emma, então, junto com a sua equipe particular, fizeram buscas pelo local, com cães farejadores e tudo mais, mas infelizmente não acharam nada, nenhuma evidência que poderia ajudar nesse caso. E até hoje a Emma encontra-se desaparecida. Bom, gente, tem muitas teorias em torno desse caso. Uma delas é que a Emma não vivia no abrigo porque não tinha escolha, e sim porque ela estava fugindo de um possível stalker, já que o abrigo era exclusivo para mulheres. Então seria mais difícil ali de um perseguidor emboscá-la, encontrá-la. Essa é uma teoria que eu achei um pouco plausível, mas também a gente não pode deixar de lado o fato de que ela estava visivelmente perturbada e que ela poderia ali ter algum transtorno mental não diagnosticado, já que era algo que já acontecia anteriormente na sua família. Ela já teve familiares com transtornos mentais diagnosticados. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acham desse caso, qual a teoria de vocês. Quero saber se você gostou desse caso. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Não esquece também de comentar aqui algum possível caso que você queira que eu traga, que eu vou ler o seu comentário. Muito obrigada por assistir até o final. Eu conto com vocês na semana que vem. Beijo, até a próxima.